Você imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua. Aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. E isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana propriamente dita? A condição humana, a verdadeira condição humana. Então, nós temos uma série de travas culturais mesmo, que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso mundo histórico. Para remover isso não é fácil, né? Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores. Existem qualidades que a gente vai observar que sejam comuns das pessoas que são bem-sucedidas? Eu diria que é uma capacidade principalmente de ouvir, e aí a gente pode entender ouvir como estar atento, aprender com os erros. No processo do pessoal que lida com startup, que é muito inteligente, inclusive, que ele fala assim, erra logo, porque você está acelerando a etapa do sucesso, acelerando chegar lá, porque aí você já entendeu, né? Então é muito natural, para eles é uma coisa muito mais natural, é um degrau para chegar lá. E aí se a gente para pra pensar, quem de nós nasceu, começou a andar e acertou de primeira? A gente caiu um monte de vezes, meu amigo, e a gente tá falando de uma parte física nossa. E a gente também pode acertar de primeira, mas é que é algo natural. Creio que essas pessoas de sucesso, que conseguiram atingir o objetivo a que se propuseram, com certeza estavam atentas para poder lidar com os próprios erros, para olhar para o entorno e tentar entender qual melhor é que eu consigo fazer com o que eu tenho agora. Como é que a filosofia, a gente pensar até no estoicismo, como é que ela vai conceituar sucesso? Sucesso sempre vem dessa ideia de êxito, né? Então a gente conseguir algo. Mas a grande questão, e aí eu acho que é isso que muda com o passar do tempo, é que a gente quer coisas diferentes. Os nossos objetivos passam a ser diferentes com o tempo. Filosoficamente, a grande diferença é ter esse olhar de que eu quero crescer como ser humano. Então, é importante eu conseguir ser mais bondoso, é importante eu conseguir aportar para o mundo em algum grau. No final da minha vida, eu ter um pouco mais de clareza e viver um pouco mais de maneira justa. E essa meta, dia após dia, estar crescendo como ser humano, é um ponto de partida fundamental para a filosofia. Muita gente associa o sucesso ao dinheiro, conquista de bens materiais, mesmo que isso represente o fracasso do outro. Como chama atenção a professora e filósofa Helena Galvão quando ela fala que a nossa sociedade não sabe ganhar junto. É preciso que o outro fracasse, para que um se destaque. Winston Churchill já dizia que o sucesso é a habilidade de ir fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Já para o Albert Einstein, o único lugar onde o sucesso vem antes do fracasso é no dicionário. E para você, o que o sucesso significa? Para discutir sobre esse assunto, nós trouxemos duas grandes convidadas. A Stephanie Schmidt, jornalista com 20 anos de experiência, que tem mais de 6 anos de voluntariado na área da comunicação, junto a movimentos sociais na Amazônia, e 7 anos de voluntariado à organização internacional Nova Acrópolis de Manaus. Ela acredita na capacidade mobilizadora dos ideais e na construção de pontes verdadeiras que ajudem a sociedade a ser muito mais humana. Recebemos também a Karina Benayon, médica, pediatra e neonatologista, diretora e professora voluntária da Nova Acrópole Manaus há 17 anos, há mais de 15 anos, defensora da medicina integral e humanizada, envolvendo empatia, escuta e respeito ao ser humano. Para ela, a formação humanitária é a chave da construção de uma sociedade mais consciente, justa e harmoniosa. Vem com a gente escutar esse papo que foi tão gostoso. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão
e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Quando a gente vai falar sobre sucesso, meninas, eu lembro muito bem que marcou a minha vida. A primeira vez que eu tive um grande amigo, Márcio Cortez, que me para no hospital e a gente estava conversando sobre algumas coisas e ele falando muito para mim sobre o que era o sucesso. E que para cada pessoa o sucesso é uma coisa completamente diferente. Às vezes um sucesso, e ele pontuava, o sucesso para um amigo dele era ganhar $1 milhão que era para ter o green card. Então é $1 milhão no ano. E ele falou assim, eu nunca imagino eu ganhar $1 milhão no ano. Então essa perspectiva que a gente tem, ela é bem interessante. Quando a gente vai perguntar sobre o conceito de sucesso, a gente já entende que ele é subjetivo e vai variar pessoa a pessoa. Inclusive, vai mudar para uma pessoa ao longo do tempo. A gente sabe que o sucesso pra gente, quando a gente era criança, é outro para adolescente e adulto é que fica louco mesmo, né? A gente acha que vai melhorar e na realidade a coisa só piora. Uma vez que ele não é estático, como é que a filosofia, a gente pensar até no estoicismo, como é que ela vai conceituar sucesso? Olha, fiquei aqui matutando enquanto você estava falando, né? E eu acho que, assim, sucesso sempre vem dessa ideia de êxito, né? Então, a gente conseguir algo. Mas a grande questão, e aí eu acho que é isso que muda com o passar do tempo, é que a gente quer coisas diferentes. Os nossos objetivos passam a ser diferentes com o tempo. E às vezes, quando eu era criança, depois eu sou adulto, depois em um outro momento da vida, depois eu ganho minha família, e isso vai mudando porque a gente vai muitas vezes forjando valores diferentes, né? Vai considerando que determinadas coisas são mais importantes na nossa vida do que outras. Quando eu estava entrando na faculdade, eu achava que uma coisa era importante, e agora que eu já tenho uma experiência na vida e já tenho uma família, já tenho outras visões, eu já começo a achar que outras coisas são importantes. Então, o meu objetivo que passa a ser diferente. Acho que é grande a meta, né, que a gente tem. E aí, filosoficamente, a grande diferença é que a gente sempre vai colocar por trás. Lógico, vai ter projetos, eu quero conquistar determinadas coisas, eu quero ter determinadas coisas, e tudo bem a gente ter projetos na vida. Mas ter esse olhar de que eu quero crescer como ser humano, né? Então, é importante eu conseguir ser mais bondoso, é importante eu conseguir aportar para o mundo em algum grau. É importante, no final da minha vida, eu ter um pouco mais de clareza e viver um pouco mais de maneira justa do que antes eu conseguia, sabe? E essa meta, dia após dia, estar crescendo como ser humano, é um ponto de partida fundamental para a filosofia, né? Então, a gente hoje é um pouco melhor do que conseguia ser ontem, né? Eu ia colocar exatamente isso, né, que a Karina trouxe aqui. Eu acho que cada vez que você pensa, isso me fez mais humano, esse sentimento de sucesso que a gente tem, a gente consegue observar, sentir, e a gente se sente pleno, porque por trás de cada coisa que se conquista, tá aquela coisa de que, poxa, valeu a pena.
E quando que vale a pena, né? Quando a gente para pensar, quando é que alguma coisa vale a pena? Quando aquilo nos toca lá no fundo de nós mesmos. Quando a gente olha assim e vê que fiz tudo o que eu podia fazer e deu certo. Ou fiz tudo o que eu podia fazer, porque às vezes tem isso, você nem conquista algo que você estava imaginando, mas você sai com aquele sentimento assim, leve. Você entregou o seu melhor. Você foi você, colocou seu coração ali, ali você foi humano, ali você teve sucesso. E aí, como a Karina falou, e isso vai ao longo da vida, né? Quando a gente é criança, ter sucesso de repente, eu conseguir, né, dividir ali o suco sem brigar com meu irmão, né? Isso é uma experiência real, tá? Real, oficial. É isso que eu ia falar, isso Completamente aqui, quando ela falou, eu vi que veio do coração mesmo, né? É, do coração. Então, assim, somos 3 lá em casa e tinha que dividir certinho para ser justo com todo mundo. E aí, quando a coisa acontece, ficava todo mundo satisfeito, né? Aí, quando você vai crescendo, você tem outras experiências que exigem de você. E aí, a cada experiência que vem, você foi humano, né? De modo que, lá no fim da vida, faça essa pergunta clássica aí da poesia, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E a alma é o que caracteriza o ser humano. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado num podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. Quando a gente puxa para o assunto realmente do nosso podcast, que a gente vai falar sobre o sucesso hoje em dia, ele vem do fracasso do outro. Eu vou trazer uma visão. A minha filha, ela faz ginástica artística. Eu vi uma coisa linda nas Olimpíadas, porque estava a Simone Biles, que é a grande campeã americana, e ela consegue ter a humildade e ela consegue enxergar de quando a Rebeca Andrade vai melhor do que ela, de ela vibrar, cara. E não era uma coisa forçada, era uma coisa que a câmera pegava ali e ela vibrava. Então, muitas vezes as pessoas demonizam até, vamos dizer, o esporte, a competição, mas não é o esporte, não é a competição. É que nem a história da pessoa que fala assim, ai, eu não quero ficar rico porque se a pessoa que fica rica, ela fica mal. Não, ali é um megafone. Ela vai piorar ou melhorar a pessoa dependendo do caráter dela. É sobre isso, meninas, o segredo do sucesso, sem estar preocupado com o fracasso do outro. Eu achei muito legal, porque você falou da Olimpíada, você vê, tem essa imagem que é recente, né? Então é bem impactante pra gente, da Rebeca. Mas tem uma imagem de Olimpíada que pra mim é muito marcante, que foi a Olimpíada aqui no Brasil, né? E aí teve... Era uma menina muito jovem, era a primeira Olimpíada dela, era uma nadadora. E aí ela chegou em 3º lugar, mas não era a final ainda, né? E aí ela termina, e aí ela pergunta o tempo dela e alguém fala pra ela o tempo dela. E as pessoas só perguntando assim, ah, não, e aí como é que foi? Você foi 3º lugar, não sei o quê, você vai pra final. E ela... Nossa, esse foi meu tempo? Foi meu tempo? Do tipo, meu Deus, esse foi a melhor vez que eu já nadei. Esse é o meu melhor tempo na vida. Poxa, eu consegui o que eu queria. E superou a si mesmo. E aí eles, nossa, mas o que você acha se você vai ganhar? Que não sei o que ela... Tipo, eu já ganhei. Eu dei o meu melhor, eu ganhei, sabe? E aí, essa imagem pra mim é muito forte sobre o sucesso, sabe? Quando a gente, como ela estava falando antes, né? Quando a gente consegue entregar ali o melhor que a gente pode naquela situação, e às vezes é uma situação caótica, catastrófica, o melhor que a gente pode não vai resolver o mundo todo, mas quando é sincero, quando a gente dá o melhor que pode mesmo, aquilo tem um efeito, né, no meio. Pode ser não um efeito resolutivo, total, mas toca o coração das pessoas, porque toca o nosso coração também. E eu acho que é isso, é o melhor que a gente pode dentro de cada situação, sabe? Essa imagem, para mim, é o mais importante. E também concordo plenamente com você. Não é uma questão externa, sabe? Não é, porque se eu vou ganhar tanto, ou se eu vou subir no pódio, ou não.
isso depende de qual motor que você tá naquele momento. Então, eu posso estar numa circunstância externa ali, que é uma competição. Mas eu tô competindo comigo mesmo, né? O meu motor é competir comigo mesmo. E não passar por cima de ninguém. E não... meu Deus, eu sou o cara, né? Ô, Karina, isso. eu vou te interromper só um pouco pra... Eu lembro uma vez um amigo meu, o Roberto Naif, a gente estava pedalando e eu tinha começado o triatlon. E ele perguntou assim... Por que no triatlon só tem pessoas mais velhas? Você não vê tanta pessoa nova fazendo triatlon? E eu não sabia, de bate-pronto, eu não sabia responder. E eu falei, cara, não sei te responder, mas eu juro que eu vou parar pra pensar, que eu nunca tinha parado pra pensar. E com o passar do tempo, eu começo a enxergar o que acontece com o triatlon. Na verdade, a gente não tá competindo com ninguém. A gente tá competindo com nós mesmos. Então, na realidade, isso aqui só vem com a maturidade. Na realidade, quando eu fui fazer a primeira prova que eu fiz um meio Ironman, a gente nada 2 km, pedala 90 e corre 21. Poucas pessoas fazem uma prova dessa. E quando eu tô lá no meio da prova, eu vou ver pessoas mais velhas do que eu, vou ver idosos, eu vou ver pessoas às vezes que têm um defeito físico, perder uma perna, um braço. E tá todo mundo ali se superando. Eu não tava assim ali para ser melhor do que ninguém. Ali eu tava para ser melhor do que o Jefferson de 40 quilos atrás. Então, quando eu termino a prova, que eu passo do pórtico, que eu caio no chão de joelho, levanto a mão pro céu e agradeço a Deus, é porque ninguém sabe o que foi que eu passei. Ninguém sabe qual foi a história. E o que ficou marcado na minha cabeça foi que logo no final, quando eu já estava terminando a corrida, eu passo por um senhor, um idoso, e eu vejo que ele está ali cansado, e eu falo assim, vamos. Você quer ajuda? Não para. Você já está no final, a gente já está terminando. E aí ele olha para mim, ele sorri e fala assim, pode ir. A minha medalha é igual à do primeiro lugar. E eu falo assim, tá aí. Por isso que o triatlon é de pessoas mais velhas, porque você tem que ter a maturidade que você está sendo hoje melhor do que você ontem. É interessante esse ponto que você colocou, porque a maturidade a gente associa com a idade, né? Mas a gente também poderia associar com vivência. Então, no caso das atletas, você até citou, né, da Simone Biles ali, emocionada e curtindo, né, a Rebeca Andrade, elas têm vivência, né, de competição com elas mesmas e com o entorno. E aí, esse sentimento que você coloca aí, né, da sua experiência no triatlon, ele é muito próximo da ideia original de competição, né, que é competere, né, não é um contra o outro, é o meu melhor com o seu melhor. Então, juntos a gente chega mais longe, um puxa o outro. Essa é a ideia sempre, né? E aí isso pode ser fora, pode ser dentro, quando é os dois é melhor ainda, né? Então gera exatamente esse sentimento, exatamente essa imagem, assim, acho bem interessante. Karina, no autoconhecimento a gente vê que quando a gente desenvolve ele, né, ele é suficiente para entender o que é o sucesso e que representa na vida de cada um. Ele vai dar o norte para saber para onde a pessoa deve ir. Quando a gente fala é o autoconhecimento, que ele vai ser a raiz, na realidade, que vai dar um fruto bom ou não, uma árvore que seja frondosa ou que seja forte. Se é um autoconhecimento, é o que eu acredito, né? Se é um autoconhecimento que é pautado em necessidades da vida, sabe? Porque a gente, só para clarear, né? É um autoconhecimento vivencial, experimentado, né? Para não ficar só no intelectual, sabe? Mas quando é pautado numa necessidade que a vida traz, né? Então, às vezes a gente passa numa situação e a gente não sabe lidar com aquela situação, e a gente vai e pergunta pra gente mesmo, nossa, o que faltou para eu lidar com essa situação? Por que eu fiquei com medo e travei? Por que eu
não consegui ter uma resposta, ou por que que a minha resposta não foi a que devia, por que que eu tô passando por isso na vida. E eu acho que nesse momento, quando a gente tem respostas que a gente vai encontrando dentro da gente para necessidades que a vida traz, aí eu acho que sim, que são experiências que vão fazer a nossa consciência expandir um pouco. E eu acho que esse é o ponto da maturidade que você estava falando, sabe? Então, essa maturidade, ela, lógico, precisa de vida, né? De vivência. Mas, às vezes, eu vou encontrar uma pessoa bem velhinha, sem lá muita maturidade, né? E, às vezes, alguém um pouco mais jovem, mas com alguma vivência, que tem um grau de maturidade que é dessa capacidade ali de estar se posicionando. Sabe aquele filme, né, do Quem Quer Ser um Milionário, né? Sim. Aí passa vários momentos ali, e aí no final faz pergunta de coisa que já aconteceu, e aí ele lembra, e às vezes a gente não tinha lembrado dos detalhes, né? Porque nem sempre a gente está vivendo ali, nem sempre a gente está consciente no que está acontecendo na nossa vida, infelizmente. E aí, quando a gente está mecânico, a gente não consegue aprender com as demandas que a vida vai trazendo, né? Eu tô lembrando de um monte de filme, né? Agora quando fica lá no piloto automático do clique, né? E aí a gente não tá ali de verdade. Eu acho que essa é uma demanda muito importante do nosso mundo hoje. A gente muitas vezes sofre muito porque a gente não consegue estar inteiro ali naquele momento, né? E aí uma bola de neve vai surgindo em cima disso, né? E se a gente faz esse esforço de colocar o nosso coração nos momentos, a gente consegue tentar entender um pouquinho o que a vida está pedindo, e aí vai tendo um autoconhecimento mais real. Ô, Stephanie, eu trago uma frase que trouxeram para mim e eu quero que você fale em cima dela. Até os canalhas envelhecem, né? E quando a gente vai falar sobre a história de que a maturidade não vem com a idade. É isso mesmo? Acho que pegando esse gancho aqui do que a gente está conversando, que é bem interessante, esse aspecto da gente conseguir ver na vida, né, enxergar fora o que ela está pedindo e que respostas eu dou para isso, acaba, como a Karina falou, expandindo consciência. E isso pode acontecer em qualquer idade, né? A outra coisa que me ocorre em relação a isso que você falou é que essa vivência, essa relação que a gente faz dentro e fora, ela é própria dessa filosofia que a gente entende como prática, como uma filosofia da vida. E aí você vai encontrar pessoas, por exemplo, né, que detêm muito conhecimento, né, muita informação, várias titulações, mas que às vezes numa situação difícil da vida, uma perda muito grande, seja financeira, seja pessoal, a pessoa trava, né, não consegue lidar. Ou então não consegue traduzir, vamos dizer, tudo que ela sabe, às vezes para uma criança, um conhecimento. Então essa capacidade de fazer essa relação dentro e fora, entre o que você de fato aprendeu e enxerga como uma necessidade na vida, fazendo essa ponte sempre, é que vai trazer essa maturidade, né? Então, acho que tem a ver um pouco com isso. Brincadeiras à parte, mas eu achei interessante que a primeira vez que uma pessoa me falou isso, essa frase de que até os canalhas envelhecem, exatamente porque assim, existem pessoas que vão estar sempre no mesmo local, na mesma posição, que não vão mudar, que vão reclamar de tudo da vida, que todo mundo conspira contra, e vai envelhecer, e vai ter seus 60, vai ter 70 anos, e não vai mudar. E é por isso que também, e essa postura, ela é uma postura interna. Por isso que às vezes a gente vê muito jovem, assim, que você olha e fala assim, nossa, mas parece que tem uma alma de 80 anos, né? Já tá reclamando, já tá dizendo que a vida é assim mesmo. Exato, né? E não tem como fazer diferente, enfim. E pessoas mais velhas esbanjando juventude, louca pra experimentar a vida. A gente tem um amigo que é mais velho, e é muito engraçado, porque ele sempre que vê uma postura de alguém, assim, novo, né, e todo travado, assim, nossa, eu morro de medo de chegar nessa idade. Muito legal. Olha só, quando a gente vai falar sobre o sucesso, eu vejo, assim, as nossas facetas, né? Pra mim, como médico, cara, o meu sucesso é servir as pessoas.
como pai, tá presente, né? Como pai, como marido, tá presente na vida dos meus filhos. Isso são escolhas e são coisas que quando a gente coloca na balança, para mim eu vou para onde pende mais o meu coração, que é exatamente tudo isso. Para vocês particularmente, Karina e Stephanie, o que é o sucesso para vocês hoje em dia? Porque a gente falou que ele muda, a gente falou que para cada pessoa é diferente. O que é, Karina, hoje em dia para você o sucesso? Acho que essas coisas que você falou são, né, claro, dentro do nosso contexto pessoal, mas tem esse contexto humano que eu acho que está por trás desse contexto pessoal também, e que se ele estiver por trás, a gente pode ter todo o resto pessoal e de projetos, mas também tem um norte de sentido de vida que ilumina a nossa vida como um todo, sabe? Então, lógico, minha família, meu trabalho, que é uma honra de fazer sempre, mas ser uma pessoa mais bondosa, conseguir estar nessa luta interna, né? Nessa luta diária pra gente conseguir trazer à tona um pouquinho mais de serviço, um pouquinho mais do nosso coração, um pouquinho mais de harmonia para o mundo, né? Um mundo tão caótico, tão cheio de entraves. Então, esse fator humano, para além do que também, lógico, nos realiza do ponto de vista pessoal, é um norte que ilumina a nossa vida sempre, né? Como uma grande estrela que vai nos ajudando a não perder a direção, principalmente em momentos difíceis, né? E até antes da Stephanie falar, eu fui criado numa família onde a caridade sempre prevaleceu. Os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, a família deles sempre tiveram filhos adotados. E eu chego em um momento, o meu irmão, eu chamo ele de irmão, mas é um primo que veio para minha família, e essa grandiosidade da gente tentar ser melhor, tentar ajudar o mundo da forma que a gente pode. E eu, às vezes, nas discussões onde conversas filosóficas com meu pai, a gente conversa muito sobre isso. Você, Karina, é médica, cuida de todo mundo, mas quando você tem uma filha, como veio a Cecília, existe um momento que você vai falar assim: não adianta eu querer lutar a luta dos outros se eu não ganhar a luta aqui de casa. Então, a conversa filosófica com meu pai é exatamente sobre isso. Existe um momento que eu tenho que dar um passo atrás, porque assim, não tem história de que se você quer mudar o mundo, você não tem que arrumar seu quarto primeiro. Então assim, como é que eu quero ajudar os outros na rua se eu não tiver tempo pro meu filho, se eu não levar meu filho no colégio, se eu não puder. Hoje, antes de vir aqui pro podcast, o meu filho teve febre, não foi para aula, e tinha uma tarefa de geografia que eu fui lá falar sobre Guerra Fria. Então assim, o que adianta eu ser tão bom para os outros e em casa eu faltar? Então o sucesso hoje a gente vai sendo mutável, e aí a gente vai sendo flexível e tendo essa plasticidade de dizer assim, olha, agora antigamente era mais o mundo, agora é meu filho, vai ter um momento que eu vou voltar para o outro lado. Então essa balança, o peso ela vai tendo maior de um lado para o outro. Stephanie, você, o que é o sucesso para você? Você quer comentar? Você quer comentar em cima disso? Vamos lá, fica à vontade. Só acho que essa balança é uma balança que precisa ser pesada a cada segundo, sabe? Então, e que a minha filha, claro, eu amo de paixão, mas nesse segundo, isso aqui é o que é bom pro todo e vai ser bom para ela, porque ela tem uma demanda, né? Lógico, é uma criança, então a gente tem que entender que ela tem uma energia que né, não dá para você fingir que não existe. Que às vezes a gente pode errar muito nesse sentido também, né? Então, às vezes a gente quer se comportar como se não tivesse um ser ali que tem uma necessidade que precisa ser suprida. Então, tem um ser que essa necessidade precisa ser suprida, e nesse momento só quem pode suprir essa necessidade sou eu. Tem muitos momentos que são assim. Nesse outro momento aqui, essa demanda também precisa? É do mesmo jeito? Ou é uma demanda que
nesse momento, inclusive para essa pessoa, é importante ela ter o exemplo de alguém se posicionando assim, né? Então, eu acho que essa balança não é tão do momento da vida, mas é em cada circunstância mesmo que a gente vai ter que entrar, pesar o nosso coração e agora, nessa hora, qual que é o mais justo? É isso, né? E agora, nessa outra hora, qual que é a necessidade? E é isso que eu acho que às vezes a gente liga o botão do piloto automático mesmo e quer dar respostas, as Práticas. mesmas respostas, como se fosse uma caixa, né? Que a gente encaixa tudo e, nossa, é assim. Eu tenho um professor muito querido, né? Ele brinca, parem de querer dar respostas iguais para todo mundo. Se ela me faz uma pergunta e aquela circunstância na vida dela é uma resposta, se a outra pessoa me faz uma pergunta, é a mesma pergunta, mas a circunstância da vida é outra, então é outra resposta. E eu acho que é isso, a gente tem que sempre, como você falou, ir pesar no nosso coração, né? Essa situação aqui se encaixa no que é válido, faz crescer, né? Vai ajudar essa pessoa, vai ajudar a mim também como ser humano, me cabe como papel. Eu como ser humano, é isso que eu tenho que fazer a cada segundo, né? Sempre que a gente puder. Não deixar ficar o coração frio e distante da gente naquele momento. Porque aí todas as respostas, por mais certas que elas pareçam, dão errado, né? E aí a gente se pega se sentindo muito, muito longe da gente mesmo, e aí aquela sensação de que tem alguma coisa errada, é porque tá tudo errado, na verdade, né? A gente tá longe de quem a gente é. Então, se a gente não tá conectado com a gente mesmo, aí as coisas vão desandando como um todo. Eu acho que isso é aquele famoso ditado popular, né? A vida não tem receita de bolo. Então, o que vai valer agora não vale amanhã, o que vale para um não vai valer para o outro, como a Karina colocou aqui, né? E a gente traz um pouco dessa É coisa automática porque dá trabalho ser humano. Ser humano é fazer essa pesagem todo dia, toda hora, a cada situação. Ah, tá. Então aqui precisa um pouco mais de energia. Vamos lá. Ou então, não, agora eu preciso dar uma freada. Vamos lá também, né? Então, dá trabalho fazer isso. E a gente quer dar respostas práticas para tudo. A gente acaba medindo as outras pessoas com essa mesma régua prática para tudo. E é quando as coisas começam a desandar. Então, eu acho que também vocês colocam, todos os dois falaram a mesma coisa que é que eu vou falar aqui, mas de outras formas, né? O que é sucesso para mim é poder servir. Porque quando você conquista esse pedacinho dentro, essa consciência, esse fator humano que te move, que você já começa a relacionar com tudo, transborda. E aí você não segura. Se você segurar, você não se realiza. Aí transborda. Quando transborda é serviço. Eu servi, eu aprendi, Stephanie, a história de que, e eu levo hoje em dia pra vida, tá? Quem serve primeiro ganha. E o serve primeiro ganha é uma coisa que as pessoas ainda não aprenderam. Aí eu vou parafrasear Drummond falando sobre amor, verbo intransitivo. Então, assim, se tiver que fazer, faça. Perfeito. Mas eu acho que o que me traz uma tristeza às vezes é as pessoas que esperam dos outros. Então, assim, eu faço isso pra você, Stephanie. Mas se lá na frente eu te pedir uma coisa e você não fizer, eu vou falar assim, Karina, tá vendo? Trouxe a Stephanie aqui pro podcast, dei espaço pra ela e ela, poxa, eu pedi, sei lá, pedi um chocolate pra ela comprar pra mim, que eu vi que ela tava viajando, o chocolate que eu gostava ela não trouxe. Então, eu vejo que o ser do coração, o ser da verdade, o servir sem esperar o nada em troca, eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas entenderem isso. Porque muitas pessoas que estão do meu lado, eu ouço as pessoas fazem algo e depois de um momento que a pessoa não fez para ela, não houve uma reciprocidade. E eu até ouvi uma coisa que eu achei bacana, só quebrar um pouquinho, que assim, às vezes é um acordo que você faz com a pessoa, mas que você faz sozinho, né?
Você faz dentro da sua cabeça. Fala assim, eu vou usar, vou fazer pra Stephanie, porque a Stephanie vai virar minha amiga, e agora, da próxima vez que eu chamar a Stephanie pra sair, a Stephanie vai sair comigo. Só Chama faltou você combinar sair. com os Eu não russos, combinei. né? Né? Tá Vocês tudo conseguem certo. observar no dia a dia o servir que não é de coração. Eu não vou nem dizer que não é verdadeiro, porque é verdadeiro, mas só não é de coração. Você consegue observar, Karina, no dia a dia isso também? Sim, só que aí eu só não acho que é um serviço real, sabe? Pode ser um trabalho, um gesto, mas é só uma conceituação, né? O serviço vem do coração desse estado limpo, né? Desse estado em que eu tô fazendo porque eu entendo que isso é válido e vou fazer. Esse é o ponto humano, né? Esse é o ponto do nosso coração humano e é o ponto da onde nasce qualquer ato, né? De Gibran, o amor tornado visível, né? O trabalho é amor tornado visível. Esse é o serviço que eu considero que é um serviço de verdade, sabe? Quando não é desse jeito, nasce de um ponto interno que é a nossa carência. E aí, carência não é amor, é o oposto disso. O amor dá de si, ele esbanja, ele jorra. E a carência pede para si todo o tempo. Eu vejo isso todo o tempo, né? A gente vive no mundo e vê isso todo o tempo, inclusive dentro da gente mesmo, em muitas situações. Mas é importante a gente ir tomando consciência disso, e até porque isso deixa a gente muito... Uma pessoa assim não é feliz. Porque ela não está em contato com o próprio coração. Então, fora desse contato, ela não consegue se realizar. E ela não consegue trazer vida para o meio em que ela está. Uma pessoa que está sempre dando de si, sem pedir em troca, né? É engraçado como ela sai iluminando tudo que cerca, né? Parece que toca e vira ouro, né? Mas passa, aí olha a planta tá com sede, dá água para a planta, olha o cachorro tá com fome, dá comida pro cachorro, passa e brinca com a criança, tudo, coloca o prato de volta no lugar só porque ele tá sujo, né? Porque ninguém vai brigar com uma pessoa, né? Não, é só porque há uma necessidade, vai vendo a necessidade e vai colocando as coisas no lugar. Então, vejo muito, também concordo com você que o mundo seria um lugar muito melhor se a gente tivesse mais com atos de serviço de verdade, principalmente porque a gente já está mais em contato com o coração de verdade. Stephanie, eu posso dar outra cutucada? Rapaz, eu não sei porquê. Olha, a gente não foi combinado, mas ao mesmo tempo que a gente ouve falar sobre tudo isso, eu também ouvi o Rossandro Klinger, que ele é psicólogo, ele é espírita também, ele tocando num ponto que eu achei lindo, que ele fala assim, na bondade não há concorrência. Então ele fala o seguinte, que eu vou fazer o bem e às vezes você tá com inveja ou alguma coisa, fala assim, vou fazer um bem maior do que o Jefferson. Mas assim, faça. Pesado, hein? Muito Não bom. É isso aí. Vamos lá, traz aí do seu coração. Na bondade realmente não há concorrência? E queria só pegar o ganchozinho que eu lembrei agora, né, dessa última reflexão, dessa última fala aí sobre o serviço. A gente viu isso na pandemia. As pessoas que mais conseguiram lidar com a situação e que hoje foram as que serviram, apesar das circunstâncias, né? Porque estava baseado num ponto mais interno, no mais alto delas. E aí, quando você traz nessa na bondade não há concorrência, é justamente para aquela ideia inicial que a gente estava colocando de competição e de sucesso, porque se eu estou imbuído de bondade, eu estou buscando aquilo que une, né? O bem, a bondade é algo que deixa melhor tudo por onde passa. Então tá tudo harmônico ali. Não vai ter coisas separadas, né? Então, de fato, não tem concorrência no sentido lógico da palavra. Traz também uma segunda interpretação pra gente aí, né? De que é onde tem menos pessoas atuando, né? Então não tem concorrência. Mas, e justamente por isso é um chamado, né? Então,
Vamos lá atuar com bondade. E quando você começa a atuar com bondade, aí você vai ver que multiplica, como a Karina falou, o amor dá de si, né? Então aquilo que é bom sempre jorra. Não vai faltar para ninguém. Então acho que é nessa linha. Karina, eu vou entrar numa seara que é bem nossa na história de um vestibular. Quando a gente fala sobre errar, o erro ele vai fazer com que a gente é um processo natural e é que ele vai trazer bem pra gente um aprendizado e evolução. Por que eu trago pra gente? Não sei a sua história, mas eu lembro muito bem que quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu sabia que ia ser difícil. E aí até então eu morava em Recife, terminei o 3º ano lá. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito sábia. Ele falava assim, já que você vai ter que passar no que é mais difícil, desde o 2º ano no colégio, eu fazia todas as provas possíveis e inimagináveis, de concurso público, de tudo. Fiz para ITAFA, fiz para oficial da Polícia Militar. Teve concurso que meu pai escrevia e falava, já, tal dia você tem concurso. E a intenção dele era, vai lá fazer a prova, entenda quanto tempo você leva para fazer uma prova, entenda os teus medos, entenda como é que você tem que fazer uma prova. Até uma coisa simples, que parece besta, ele falava assim, quando você entrar num local na sala de prova, você fique sentado do lado da janela, porque se faltar energia, e já aconteceu, você vai estar do lado de um local onde tem luz e você vai continuar a sua prova. Só que eu lembro que 2º ano eu fiz várias provas, mas o teste no 3º ano fiz todas as provas imagináveis em Recife, para federal, para estadual e as outras demais, não passei em nada. E esse bate na porta, hoje em dia a perspectiva tem pessoas que o erro faz com que ela pare, e a outra, pelo menos para mim, era assim, o erro ou o insucesso a todo momento sempre foi a força motriz de dizer assim, errei, mas aprendi onde errei, e aí agora eu vou voltar e eu vou fazer melhor. Eu posso até errar de novo, mas não vai ser na mesma coisa. Sim. Como é que você vê na perspectiva o erro? Qual é a perspectiva que a gente olha para o erro quando a gente vai falar sobre sucesso? Eu acho que do ponto de vista humano, quando a gente olha para uma pessoa, olha para uma criança, né? Quando a gente vai educar, olha para a gente mesmo, porque a gente não vai conseguir fazer isso com ninguém se a gente não tiver esse olhar com a gente mesmo. A gente tem que entender que o erro é um processo natural da vida. A gente não sabe muitas coisas e a gente vem ao mundo para aprender muita coisa. E esse é um processo, a gente vai muitas vezes se equivocar. Desde que a gente consiga fazer isso que você está falando, né? Eu errei aqui, pronto, então entendi, é isso. E agora? Eu vou ter que me reposicionar aqui e aí vamos lá de novo, só que agora já ajustando essa parte aqui que eu não estava entendendo. Eu acho que a gente precisa muito mais desconflituar isso, sabe? A gente está no mundo precisando que as pessoas lidem melhor com isso. E talvez a gente não lide tão bem com isso hoje, socialmente, justamente porque a gente vive nessa pressão competitiva de que, eu errei, nossa, então o objetivo não foi atingido, e agora eu não sou melhor, e meu Deus, eu não sou melhor, e agora tá tudo perdido. Não, eu errei, e agora vamos lá de novo, e bola pra frente, vida que segue, vestibular tem todo ano, né? Uhum. Aquele carnaval a gente brinca, né? Eu acho que isso é uma postura muito didática para as pessoas, e a vida é didática. E é uma postura muito didática pra gente com a gente mesmo. Se a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, a gente não consegue transmitir isso também, porque não é real, né? A gente vai estar partindo desse ponto de que, não, você tem que ser o melhor e não pode errar nunca, que é uma irrealidade total, né? Ninguém estaria aqui hoje, a gente não tem como chegar com 30 anos, no mínimo, sem ter errado muito, né? Faz parte, faz total parte. Oi, Stephanie, quando a gente vai olhar sobre as pessoas que têm sucesso, a gente vai ver coisas diferentes. Vamos dizer, o Bill Gates ele teve sucesso fazendo softwares e toda a parte de tecnologia. Ao mesmo tempo, Gandhi ele conseguiu simplesmente a independência da Índia. Mas
Existem soft skills que a gente chama hoje em dia, que é uma palavra bonita, existem qualidades que a gente vai observar que sejam comuns das pessoas que são bem-sucedidas? Eu diria que é uma capacidade principalmente de ouvir, e aí a gente pode entender ouvir como estar atento, né? Também, que é aprender com os erros. Então tem pegando esse gancho do final, né? Tem até no processo do pessoal que lida com startup, né? Que é muito inteligente, inclusive, que ele fala assim, erra logo, porque você está acelerando a etapa do sucesso, né? Vamos estar acelerando chegar lá, porque aí você já entendeu, né? Então, é muito natural. Para eles é uma coisa muito mais natural, é um degrau para chegar lá, né? E aí, se a gente para pensar, quem de nós nasceu, começou a andar e acertou de primeira? A gente caiu um monte de vezes, meu amigo. E a gente está falando de uma parte física nossa. Né? Então, assim, claro, a gente também pode acertar de primeira, mas é que é algo natural. Então, eu creio que essas pessoas de sucesso que a gente tem como pessoas de sucesso, que conseguiram atingir o objetivo a que se propuseram, com certeza estavam atentas para poder lidar, né, com os próprios erros, para olhar para o entorno e tentar entender qual o melhor, né, que eu consigo fazer com o que eu tenho agora. E o que esse entorno também me acrescenta e como que eu devolvo isso? Eu acho que seria sempre nesse sentido, né? Que aí é uma questão de consciência, estar consciente ali no momento que está fazendo. Turma, se você gostou desse podcast, chegamos ao final. Queria falar para vocês que realmente o sucesso ele não precisa ser construído em cima do fracasso do outro. O sucesso é pessoal, é você contra você, é você escalar uma montanha, é você correr uma maratona, é você ter uma filha, né, Karina? Todos esses são sucessos e isso daí vai estar dentro de você, não é papo de coach na realidade, é porque para cada pessoa vai ter um motivo, um significado e tenha tranquilidade para saber que o sucesso é mutável, sim. A todo momento, a todo passo da sua vida, você vai querer coisas novas. E eu trago muito o Raul Seixas dizendo que agora eu consegui, e agora eu me pergunto, e daí? Tem uma porção de coisas para eu conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Então, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.